E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur Morrison falando. Olá, pessoal, e aqui é a Lara Brenner. E hoje a gente tem um recado muito importante para vocês. Como vocês sabem, o Rio Grande do Sul vive no atual momento a maior catástrofe da história do nosso país. São centenas de milhares de famílias desabrigadas, ilhadas, sem acesso a comida nem eletricidade, sem acesso a água mineral. Isso fora a quantidade de mortes que infelizmente aumenta a cada dia, a cada hora que se passa. E é por isso que nós aqui da Brasil Paralelo queremos prestar a nossa solidariedade e indicar alguns perfis de confiança que estão lá na linha de frente, seja ajudando a resgatar essas pessoas ou comprando mantimentos para ajudar essas famílias. Cada um de vocês sabe a quantidade de que dispõe, a quantidade que pode doar para as pessoas que estão na linha de frente nesta luta lá no Sul. Aqui na tela vão aparecer vários destinos possíveis para que você possa fazer a sua doação. E lembrando, pessoal, tá? Os Pix que a gente está disponibilizando aqui na descrição desse vídeo são perfis que a gente confia, que a gente recomenda, tá? Mas nada impede de você doar para uma ONG, para uma instituição, para os perfis que vocês confiam mais, tá bom? O importante é a gente não ficar parado. Recado dado, pessoal. Fiquem agora com Conversa Paralela. Esperamos muito que vocês gostem do programa de hoje. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Elegante como está, Arthur Morrison. Boa noite. Eu que digo isso pra você, Lara Brenner. Hoje nós estamos demais. Estamos demais porque o nosso assunto, ele é elegante, ele é fino. Ele é fino. Não só o nosso assunto, como principalmente os nossos convidados. Com certeza. Estamos aqui hoje com duas personalidades ilustres para falarmos sobre o que, Arthur? Para falar sobre psicologia tomista. O que será isso? Eu nunca ouvi falar disso, Lara Brenner. Psicologia tomista. E parece que o negócio tem trazido bons frutos aqui pro Brasil. Qual que é a diferença disso para psicologia, né, que a gente conhece do cotidiano aí, freudiana, sei lá, junguiana, né? Porque é isso que a gente ouve falar. Será que a gente vai descobrir aqui nesse podcast? Pois é, fica aí o questionamento. Para isso a gente vai falar com quem? Com ninguém menos que o grande professor Sidney Silveira, que é estudioso da filosofia escolástica e difusor da psicologia tomista. E aqui contando para vocês, bastidores, quando nós estávamos escrevendo aqui, o Rafael, que está aqui do lado, que inclusive foi aluno, já apresenta o Rafael, do professor Sidney, falou: Lara, deixa eu te falar, ele trouxe a psicologia tomista para o Brasil. E como uma pessoa fiel ao nosso convidado aqui, eu estou trazendo essa informação para vocês também. Professor Sidney Silveira, seja muito bem-vindo. Bom, antes de tudo, muitíssimo obrigado pelo convite a Brasil Paralelo. Obrigado a vocês do programa, que é um programa excepcional. Para mim é uma alegria imensa estar aqui e falar sobre a psicologia tomista, esta coisa aparentemente difusa, misteriosa. É uma grande alegria, até porque já chegamos num momento, embora esta difusão do pensamento de Santo Tomás seja relativamente recente, no caso da psicologia, já podemos dizer que passos decisivos foram dados. Que incrível. E hoje nós temos já uma bibliografia crescente, psicólogos das mais diferentes linhas do Brasil inteiro começam a procurar isto a que chamamos psicologia tomista, depois eu vou defini-la, e espantados. Como nós não aprendemos isso na faculdade, como um autor que viveu há mais de 700 anos atrás. Como é que é recente, né? É recente, é atual, porque a eternidade é sempre nova, né? Santo Tomás de Aquino é o principal, a principal figura desta psicologia, mas há toda uma corrente de pensadores que ao longo de séculos o seguiram e agora, na contemporaneidade, aplicam os princípios do seu estudo sobre a alma humana, não apenas na psicoterapia, mas, sobretudo, nas definições gerais de problemas que são intemporais. Há problemas que são do tempo, do nosso tempo, e há problemas que transcendem ao nosso tempo, são dilemas humanos. Então, os psicólogos compram. Hoje há mais de 11 livros já publicados e na fila há vários para este ano saírem. Autores como o professor Marcinha Chavarria, decano da Faculdade de Psicologia, Abat Oliva, de Barcelona, há muitos anos, um gênio nesta área. A professora já falecida Magna Arnold, uma
psicóloga tcheca que se radicou no Canadá, depois nos Estados Unidos, é a mãe da psicologia das emoções, e muitos não sabem que aquilo que ela chama de emoções, né, Rafael, é o que Santo Tomás de Aquino chama de paixões. Depois vamos poder falar aqui de paixões. Né? Vou mostrar um monte de livro aqui, vamos falar. Tem alguns livros, Rudolf Allers, um outro grande autor, está sendo resgatado e editado, então é uma alegria ser um tijolinho deste muro de livros que estão sendo montados e de aulas, e esse é só um primeiro passo que acredito que promete muitos outros. Sem dúvida. Nossa, né? Não foi à toa que o nosso segundo convidado se apaixonou por isso, que é Rafael de Abreu, formado em psicologia, pós-graduado em psicologia clínica, mestrando em estudos humanísticos e sociais. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, principalmente ao lado do professor Sidney, que não é que eu fui aluno, né? Serei sempre aluno dele. Essa é a verdade. E quando vocês falaram aqui sobre essa questão do... É antigo, é novo, né? Porque quando a gente fala de psicologia tomista, parece algo novo, mas aí quando a gente pensa na história, é algo antigo. Isso me lembra, né, Santo Agostinho no Confissões, quando vai falar de Deus, né? Quando ele fala, né, tão antigo e tão novo, né? A psicologia tomista vai ter esse mesmo movimento, né? Que é uma novidade, mas quando a gente para olhar, cara, isso já existe, isso já participou da cabeça, das ações, das transformações das pessoas ao longo dos séculos, né? Então é um tesouro que por muito tempo ficou escondido, pensando aqui exclusivamente em psicologia, né? Sim. E que quando os psicólogos encontram, e eu sou testemunha disso, porque isso aconteceu na minha vida, lá no 5º período, realmente veio como uma luz de esperança. Assim, eu posso voltar a acreditar na psicologia. Olha... Vamos falar, inclusive, sobre isso, porque aquela foi motivo de descrédito da sua parte, inclusive, né? Vou até anotar para não esquecer. Eu acho que, Lara, até para que partamos da mesma página, sim, né? E para o pessoal de casa conseguir entender também isso de forma, claro, palatável, até porque a gente também, né? Somos leigos aqui no assunto, não conhecemos a respeito de psicologia tomista. Como é que surgiu isso? Pô, um cara que está há 700 anos... da gente, e agora é algo recente. De onde surgiu isso, professor? O que é a psicologia tomista? Olha, a psicologia, antes e acima de tudo, na definição que está implicada nos seus termos, é o estudo da alma humana. Hoje, infelizmente, às vezes o jovem que entra numa faculdade de psicologia chega no 5º, 6º período e não passou por nenhuma definição do que seja a alma. Ele está estudando algo que na cabeça dele é difuso. Então, estuda-se uma corrente, pode ser lacaniana, freudiana, pode ser a logoterapia do Viktor Frankl, ou outras correntes que estão em voga, mas, em geral, o aluno começa já pulando uma etapa enorme de estudos extraordinários sobre a alma humana que começam lá atrás, na Grécia, né? Platão falou sobre a alma, Aristóteles foi o primeiro a escrever uma obra, né, o Peripsiquês, sobre a alma, em que ele traz conceitos atuais. Então, esta formação é muito deficitária na psicologia, porque, em tese, o psicólogo vai tratar de almas, ele precisa entender os meandros da alma humana em seus sentidos gerais, mas também as coisas que acontecem conosco, com cada um de nós, na nossa trajetória existencial, que é sempre dificultosa. Cada um de nós é um náufrago, perenemente lutando para chegar na praia. A nossa vida não é um mar de rosas. Então, a psicologia tomista, ela resgata tudo o que da antiga Grécia se disse de importante, ora corrigindo pontualmente uma coisa ou outra, mas em Santo Tomás de Aquino, que é este autor da Idade Média, ela alcança uma espécie de cume. Santo Tomás é um cume entre vales, por assim dizer, quando contemplamos a sua obra. Então, quando hoje pensamos no que seja uma emoção, Santo Tomás resolve o problema. Quando pensamos no que é a personalidade, Santo Tomás resolve o problema de maneira brilhante. Quando pensamos no que é um vício, no que é uma virtude, ele resolve. Então, tudo que diz respeito à alma humana está tratado nesta psicologia que recebe o nome de tomista, com pleno direito, de maneira profunda, abrangente. Tanto é que o resultado é um susto que estudantes e psicólogos clínicos, eu tenho depoimento de gente do Brasil inteiro, né, Rafael? Experiente, né, professor? Experiente, pessoas que tratam outras pessoas na clínica e que dizem, olha, depois de 6 meses aqui, mudou a minha clínica completamente. Para melhor. Para melhor.
para muito melhor. Então, É empírico isso, você consegue perceber. percebe-se, mas assim, em pouco tempo. Então, nós, em geral, no nosso dia a dia, nós somos, muitas vezes, nós nos afogamos na nossa própria superfície. Conhecemos de nós apenas aspectos do nosso ser. Então, esta corrente de psicologia, ela tem, e podemos dizer isso sem pruridos, porque vivemos numa época em que é politicamente incorreto você dizer que uma coisa é melhor do que a outra. Um filósofo é melhor do que o outro. E como ele é melhor do que o outro? Porque ele resolve problemas com que o outro lidou e não deu resposta satisfatória. Então, há superior e inferior em tudo. A realidade é cheia de gradações. E a primeira maneira de uma pessoa ficar bem de saúde mental é ter os seus pezinhos nisto que chamamos de realidade. O mundo não é uma abstração absoluta de mentes vadias. O mundo existe e nós estamos contingenciados até no plano físico. Então, qualquer pergunta que seja feita aqui para nós, quando nós formos olhar para Santo Tomás, vamos ter essa experiência empírica aqui no programa, vamos ver, caramba, isso estava resolvido. Já há muito tempo, né? Há muito tempo e as pessoas não sabiam. Mas qual que é a diferença, então, dessa psicologia para as demais, né, professor? Então, só antes de entrar nessa pergunta, o que o professor Sidney falou, não sei se a gente vai captar, mas tenho certeza que os psicólogos que estiverem assistindo, eles vão entender uma coisa. Quando a gente entra na faculdade, a gente acha que a psicologia nasceu nos laboratórios de Wundt. Ou seja, então é uma psicologia que ela é nova. Que foi ao todo do século XIX. Ou seja, 300 anos aí, né? Vamos botar mais ou menos esse tempo. Quando a gente se debruça a estudar psicologia atomista, é só se debruçar, ok? A gente ganha um presente. Mais de 2000 anos de psicologia. Imagina, olha, um presente. Olha, o meu trabalho é lidar com pessoas, com almas que me procuram de formas com angústias, tristezas, etc. E aí eu descubro que tem mais de 2000 anos de autores que pensaram nisso. Claro, nem todos sistematizaram, né, de forma moderna, mas falaram de psicologia. Ou seja, desde Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, os padres do deserto falaram de psicologia aplicada, prática. Aí você entra nas escolásticas com o próprio Santo Tomás e tantos outros tomistas da época. Ou seja, um profissional de psicologia, um estudante de psicologia deveria dar graças a Deus quando ele abre esse leque, porque ele vai começar a ter um caminho de autores basilares para que ele possa até mesmo compreender melhor essa tal psicologia contemporânea. E quando, entrando na sua pergunta, vou dar um exemplo da minha monografia. Quando eu entrei na faculdade, eu cheguei no quinto período, queria desistir, porque eu não acreditava naquela psicologia. Para mim, eu não conseguia enxergar o homem através da teoria A, B e C. E aí, um belo dia, angustiado na internet, eu achei o blog desse cara aqui. Olha só, que bacana ter os dois juntos. E aí, eu falei, vou procurar esse cara no Facebook. E achei. Foi em que ano? Foi 2012. Olha só. E aí, achei o professor Sidney no Facebook e escrevi uma mensagem, assim, achando que ele nunca ia ler, né? Professor, sou Rafael. Um acaso ele leu, assim. Não só leu. Não foi assim, né? Lido por, né? Ele leu e falou, não, foi muito bom saber a tua história. Eu tenho essa mensagem até hoje. Muito bom ler a sua história e tal. Vamos, se você estiver morando no Rio, porque na época eu morava no Rio, vamos tomar um café. Caramba. E aí, era um café, atrasou, virou um almoço e começou meio-dia e terminou 8 da noite, né? Ou seja, ali estava claro para mim que eu não iria mais parar na psicologia. Mas avançando. Quando eu cheguei no 10º período, eu tinha que fazer uma monografia. E eu não tinha outro assunto para falar, a não ser psicologia atomista. Que você, obviamente, não viu na faculdade. Não, obviamente que não. Eita, agora entramos num lugar espinhoso agora. Agora eu quero saber onde chegou isso aí. Eu também. Não vi dentro da faculdade. Antes do 10º período, no 8º, tinha uma matéria que era uma espécie de pré-monografia. E aí, eu já queria falar de Santo Tomás. Só que eu sabia que minha faculdade, que ali em 2013, 13, né? Você estudou onde? Desculpa. Eu estudei na Faculdades Integradas Maria Tereza, em Niterói, no Rio de Janeiro. Tinha dinâmica ideológica, mas não era tão absurda, até porque politicamente o Brasil ainda estava meio que adormecido, então não tinha tanto aqueles conflitos, né? Como... Piorou muito de uns anos para cá. Exatamente. E aí, nesse projeto de monografia, eu resolvi falar sobre a liberdade em Santo Tomás e em Sartre. Por quê? Porque Sartre era um autor lá de dentro da academia, que as pessoas falavam, só que Sartre era um ateu.
declaradamente ateu. Então eu estava fazendo uma pré-monografia nesse assunto. Santo Tomás e o Sartre. O interessante disso é que a professora colocou uma roda com 40 alunos e pediu para cada aluno falar em voz alta o tema. E eu falei, putz, cara, eu vou ter que falar esse tema que ninguém vai captar, né? E tudo bem, mas eu não queria passar por isso. Eu era um cara discreto, ainda sou, né? E aí ela falou, Rafael, você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre psicologia atomista. Ela olhou para mim e falou, quê? Eu falei, psicologia atomista. Aí ela falou, isso existe? A professora. Aí eu falei, existe. Aí ela passou, foi pro outro. Aí acabou aquela aula, vale lembrar, essa professora não tinha intimidade com ela, não era uma professora que eu conversava, assim. Ela, ao terminar a aula, olhou pra mim e falou, Rafael, vem aqui até a minha mesa. Eu falei, meu Deus, né? O que é, né? Eu acho que vou ficar até hoje no 8º período, né? A louca vai me passar, né? E aí ela falou assim, olha, você não vai ter bibliografia. Mas ela falou com aquele tom, assim... De sabedoria infusa. Parece que, né? Nos 5 minutos ali, parece que ela vasculhou. Sabia tudo. Aprendeu tudo. Porque, exatamente, 5 minutos atrás, ela perguntou pra mim se existia. Sim. E aí, eu olhei pra ela, eu tinha uma certa prudência, não ia encarar aquela professora de frente, porque ela tinha o poder da nota ali. Aí eu olhei pra ela e falei, é só isso? Ela só. Eu falei, então tá bom. Só que eu virei as costas muito tranquilo, porque eu já tinha 2 folhas de bibliografia. Tanto com o professor Cisne, um sacerdote também, que foi muito importante nesse caminho e tudo mais. Mas como é que funciona isso? Só pra galera entender, assim, você não vai ter bibliografia, ela não ia te passar nada pra você consultar, ela não veio com caridade. Ela veio meio que assim, para com isso. Tipo, para com essa Para ideia. de inventar lorota. Para com isso. Não existe isso? bibliografia. Não existe, Entendi. Ela poderia chegar e Eu falar não assim, sei o que se trata isso, não ninguém existe. escreveu sobre isso. ela poderia chegar e falar, olha, eu não conheço, você tem bibliografia, eu quero que o seu trabalho... Me Olha, explica outra um história, pouco, né? Exato, Outra história, ela poderia me acolher e tudo mais, beleza. Só que eu já tinha uma bibliografia. E aí, beleza. Eu apresentei o trabalho, eu tô contando toda essa história para responder a tua pergunta que vai dizer uma diferença, né? Sobre a psicologia atomista e a psicologia contemporânea como um todo. Quando eu fui pro 10º período, aí era pra valer, né? Era monografia. E eu tinha que achar o orientador. Eu falei, vou ver com a faculdade se eu posso ter um orientador externo. Nessa época, eu já estava encontrando o professor Cisne uma vez na semana, eu ia pra casa dele, eu ia num restaurante, no lado da casa dele, a gente sentava lá, eu pegava um gravador, rec, e ele começava a falar, era isso. Aí chegava em casa, ouvia, anotava. Um dia caiu o teto do Caiu um teto. restaurante. Aí eu falei, vamos, só caiu nessa parte, vamos lá pro outro lado do restaurante, continua lá, eu não tô com tempo. Exatamente isso. Era uma A família cena... dele já não entendendo nada. Que raio, ele fica tantas horas nesse restaurante. Exatamente. Entendeu? E nem era na hora do almoço, a gente ia depois. Os caras não entendiam nada, a gente Caramba. sentava lá pra... É porque eu tinha tempo também, eu nunca perco uma oportunidade de não fazer nada. Mas eu não fazer nada proficiente. Só que ele não podia, porque ele não tem mestrado. Então eu tinha que achar um professor dentro da academia que acolhesse a minha ideia. Aí eu costumo falar que são alguns milagres acadêmicos que vão acontecendo. Eu cheguei até um professor, que ele era um heideggeriano, tinha lá seus estudos de filosofia. E aí eu perguntei para ele, falei, professor, eu quero fazer uma monografia e eu quero saber se você pode ser meu orientador. Aí ele perguntou qual o tema. Aí eu falei, psicologia atomista. Aí ele olhou para mim, topo. Não me explique por que esse homem, ele aceitou. Ficou curioso. Ele perguntou pra raio mim se eu era católico ou protestante. Eu falei, eu sou católico. Eu tinha um livro na época na mochila, ele adorou, assim. Parece que ele tinha esse interesse de um conhecimento. Né? E isso foi bacana. Não que ele concordasse. Mas ele tava... um aluno que tem Ele não interesse estava em falar disso. em condições de concordar ou discordar. Mas assim, a Mas ele tava academia deveria ser toda Lógico, assim, né? Lógico. Em tese. E aí, beleza. Aí minha monografia foi Psicologia Atomista, uma breve apresentação. Ok? Essa foi minha monografia. Eu tinha que escolher a banca. São vários problemas, né? Um é você achar o orientador, depois tem que achar 2 pessoas para avaliar isso. Dá vontade de desistir já, desde o início. Desde a professora da bibliografia, Então. você fica, putz, o que eu tô... Pois é. E aí eu coloquei uma professora, rogeriana, que a gente tinha uma certa intimidade, eu gostava muito dela. E eu coloquei um outro professor que ele era, assim, um cover do Freud. Visualmente ele parecia o Freud, ele era anti-igreja, ele era ácido, aquelas piadas ácidas, sabe? A turma adorava ele porque ele falava mal da igreja, essas coisas, né? Uma das pérolas desse professor dentro da aula era que ele colocou que a culpa da pedofilia era o celibato, que é uma coisa que não tem nenhum sentido. Meu Deus. E é um psicólogo, do céu. né? Ou seja... né? Todos os pedófilos são celibatários, Na cabeça então. dele, Só faz sentido. Na cabeça dele.
Mesmo eu cheguei até ele, professor, mas né, estatisticamente o número de sacerdotes é menor. Não, mas eles fizeram um juramento. Eu falei, então me mostra então o juramento, porque não faz sentido também ter um juramento dessa natureza. Mas enfim. Aí eu coloquei ele por quê? Porque eu sabia que ele ia me criticar. E eu queria uma certa crítica mesmo. Beleza, chegou o dia. Tu tava pela treta, né? Mais ou menos. Crescimento. Teteiro. Santo Tomás certamente diria alguma Rogai coisa por mim. interessante sobre isso também, né? Mas e aí? E aí, beleza, eu apresentei minha monografia, eu não lembro o que o meu orientador falou, porque eu já estava tanto na expectativa da cópia do Freud lá, que eu... Mas a minha professora rogeriana, como uma boa relativista, ela disse uma frase extremamente relativista, foi honesta no relativismo dela, que ela falou o seguinte: se a verdade é relativa, o que o Rafael tá falando também é verdade. Né? Ela foi bastante honesta dentro do relativismo dela. Beleza, chegou esse professor. E aí é que eu vou responder a tua pergunta. Porque ele chegou para mim e falou assim: Rafael, isso que você está apresentando na sua monografia, verdade, pode anotar aí, verdade, metafísica, virtude, bem. A psicologia é o que é hoje? Ele não me falou o que é hoje, o que ela é. Porque se afastou disso tudo que você está falando. Ou seja, ele me deu uma resposta do que é a diferença entre essa psicologia tomista. Sim. Pra freudiana, que seja. Pra psicologia moderna. Isso. Em certo grau. É. Porque se afastou da verdade. Porque se afastou desses pontos. Dos virtudes da... De que existe uma excelência, que existe uma natureza humana aberta ao bem, à verdade, à beleza. A psicologia é o que é hoje, porque se afastou disso. Porra, então eu não quero ser dessa psicologia, não é não? E olha que... eu ainda tirei 10 ainda nessa monografia, ele ainda me deu 10 ainda. Mas olha que frase, pra mim, essa é a frase mais importante da minha história acadêmica. Porque é um cara que não é um cara que tava do meu lado. A confissão. É isso. Caramba. Até perdi o que eu ia falar, que eu tô pensando, meu Deus, mas o que salva então, sabe? Aliás, só já pensando o que tá passando na cabeça das pessoas em casa, professor Sidney, o Rafa é católico. Se ele não fosse, ainda assim a psicologia tomista poderia interessar a ele. E pensando agora, porque eu sou super adepta à terapia, para alguém que queira, que procure um terapeuta, um psicólogo, essa pessoa necessariamente precisa ser católica, já que estamos falando de um santo? Em absoluto, né? A psicologia tomista cura almas, sejam estas quais forem e sejam quais forem suas crenças com relação à transcendência, inclusive almas ateias. Ela não impõe uma religião. Não, a psicologia tomista não é uma religião, apesar de a sua grande referência ser um doutor católico escolástico, o doctor communis, o doutor de todos os doutores, o mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos, porém o que ela trata do ponto de vista clínico e das definições relativas à vida humana, ela trata no plano, antes e acima de tudo, da natureza. Então, questões atuais. Vou dar um exemplo aqui para tornar a coisa um pouco mais visualmente tangível, né? Culpa. A culpa é um conceito que foi demonizado no século XX. Todo mundo diz, artistas de TV, não tenho culpa de nada, não me arrependo de nada. Não se culpe. O que é de uma estupidez cavalar. Porque a culpa desde sempre foi nada mais, nada menos do que a consciência objetiva da transgressão de uma norma, transgressão esta que traz consequências para a pessoa. Então, a culpa, antes e acima de tudo, ela se dá no perímetro da ética ou da moral. Podemos usar os dois nomes. Ora, quando eu me culpo de algo de maneira realista, isto significa que algo estava sob a minha responsabilidade de ação e, de alguma maneira, eu ou não agi de acordo com o devido ou agi contrariamente. E aqui entra uma das coisas, não sei se o Rafael concorda, mais decisivas na diferença entre a psicologia tomista e todas as demais. Na tomista, o intelecto está no centro da personalidade. Outras psicologias, elas desenvolvem as suas teses como se nós não fôssemos dotados de inteligência. Já foi feita uma busca em arquivos digitais de toda a obra de Freud e o conceito de mente praticamente ausente. Então, a psicanálise é uma corrente da psicologia no século XX para a qual
A mente não tem papel nenhum, não joga papel nenhum. Nós somos entes, digamos assim, que estão submetidos a pulsões inconscientes, não há valores objetivos. Na verdade, acaba-se por achar que a realidade é uma projeção do eu que sente, que pensa, que se relaciona. O próprio ego, para Freud, é um escravo do id e do superego, ou seja, da opinião vigente e também de uma instância inconsciente. Então, é uma coisa decisiva dizer para uma pessoa que ela tem capacidade de, por meio da sua inteligência, adquirir critérios objetivos de ação aqui e agora e, a partir deles, ter uma baliza segura para tudo. A moral não é uma invenção de um diabinho ou de um anjinho que ditou umas normas e nós devemos copiar cegamente. A moral é a própria inteligência quando se espraia para a realidade, adquire critérios de certo e errado, de melhor e de pior e age de acordo com as circunstâncias da melhor maneira possível. E esses critérios não são presos ao tempo. Não são presos. Critérios perenes. São critérios perenes. E nós vivemos numa época em que todos parecem esmagados pelo momento presente. Exato. O agora se transforma em agonia para o homem contemporâneo que não tem balizas de nenhuma espécie. Não é à toa que as doenças psicológicas, elas crescem em escala geométrica. Suicídio entre idosos, coisa absolutamente natural, porque o idoso presumivelmente já sofreu, já passou, ele está cansado de viver até mesmo para se matar. Suicídio entre crianças, o que é completamente antinatural, porque para alguém querer dar cabo da própria vida, isso significa que a pessoa já sofreu coisas mais ou menos graves ao ponto de pensar que é melhor morrer do que viver. Então, hoje a cultura, como diz o professor Martim Echevarria, do livro que eu trouxe aqui, Correntes de Psicologia Contemporânea, ele diz que a cultura, ela eu vou usar um termo, mas eu vou explicar. Patógena, ela causa doenças. A pessoa liga a TV, já começa a adoecer. Ela entra na internet, dependendo do site que ela frequente, ela já começa a ficar doente. Ouve o rádio, vê um noticiário do apocalipse, já pensa em se jogar de algum sétimo andar. Então, vivemos num tempo que é fruto dessas visões do homem que geraram tais psicologias. Por isso é um tempo de agonia e desespero em escala crescente, como eu disse. E aí, o jovem, ou mesmo uma pessoa idosa, esta semana mesmo estava dando aula lá no Rio, um senhor de cabeça branca, idoso, professor de psicologia, falou, poxa, eu vim aqui, sabia que o senhor daria aula nesta instituição hoje, eu sou professor de psicologia, eu estou embevecido, não sabia que isto existia. Eu falei, bem-vindo então, senhor, né? Bem-vindo ao clube dos contemplativos, porque curar a alma significa enxergar a realidade de maneira mais ampla e enxergar a si mesmo de maneira mais precisa. Quando a pessoa não sabe nem o que é, nem para onde vai, nem o que deve fazer, é claro que a angústia se impõe. E fica muito evidente quando ele fala da culpa, se a gente pensar dentro de um olhar de terapia. Imagina um sujeito chega, estou culpado, e aí ele traz a culpa dele um ato muito concreto, que ele errou e se sente culpado. Que bom, né? Que Tá bom. Saudável a sua Exatamente. cabeça, Viu? então. Não precisa nem ser psicólogo para perceber que isso é saudável. Só que o que a gente vê nessa, que eu chamo crise na psicologia, é essa dinâmica de tentar arrancar a fórceps, a culpa, onde o sujeito está naturalmente sentindo culpado. Não, você não pode se sentir culpado de nada. Só que vamos pensar, como que uma pessoa se desenvolve se ela não reconhece os próprios defeitos, os próprios atos errados que ela cometeu no futuro, no passado ou no presente, né? No passado muito longínquo ou no passado recente. Ou seja, a relação de culpa para uma melhora, uma ordenação psicológica é fundamental. Quando você tira isso, não, ninguém tem que se sentir culpado de nada, qual é o critério? Você tem que ser feliz também. E o que é aí- felicidade? Não, e aí Se não é isso se objetivo, extrapola né? para várias questões clínicas também, onde você tem psicólogos que, por exemplo, cara, eu tô infeliz no meu casamento. Isso é um clássico. Já sei até o que você Tô vai falar. infeliz no meu casamento, então, cara, separa mesmo. Não, Você precisa ser feliz, Sim, porra. Porque a felicidade aí já está entrelaçada a um aspecto puramente sensível. Ou seja, a diferença entre felicidade e brigadeiro é muito pouco. Né? E tem um elemento que uma vez eu atendi uma pessoa que ela veio até mim, procurou. E não era católica, inclusive, isso é um ponto importante. E, olha, eu tava fazendo terapia com um outro profissional, eu tô com um problema no casamento,
A gente está numa certa crise, tenho 2 filhos, etc. E o profissional que eu fazia atendimento falou que eu resolveria o meu problema se eu procurasse prostituta. O que é isso, gente? Aí eu falei, qual problema você vai resolver com isso? Você vai ter outro problema. Você está tentando, acha que vai resolver um problema. Ele não acreditou, óbvio, ele saiu, que achou um absurdo, aí me encontrou de Ainda alguma tinha forma. um fio de consciência Ainda ali, tinha né? alguma coisa. Ou seja, ele... Agora deixa eu me perguntar uma coisa pros dois. Fazendo um pouco o advogado aqui do lado contrário. Existem problemas da atualidade que são impensáveis há pouquíssimo tempo. Então, problemas relacionados à tecnologia, por exemplo, à pornografia nesse acesso tão fácil. Porque, claro, algum tipo de promiscuidade sempre houve, mas hoje é inimaginável. É um Em 10 clique, né? segundos você acha milhões de vídeos. É uma avalanche. É uma avalanche. Então, existem problemas modernos, vício em tela de celular, aquele narcisismo das redes sociais, aquele individualismo, o próprio advento do capitalismo, por exemplo, né? Como que São Tomás, há 700 anos, tendo vivido há 700 anos, dá conta de contemplar problemas dessa natureza? Posso começar? Pode, Por favor. Olha, ele dá conta e com a proficiência verdadeiramente impressionante, porque quando você está diante de um problema que é em si mesmo traz consigo potencialmente outros problemas, você deve resolvê-lo em sua forma. O que é material é acidental. No caso da tecnologia, o que ela trouxe para a contemporaneidade foi a potencialização de vícios que são de sempre. Então, certos desvios, hoje em dia, e o professor Echevarria critica esse diagnóstico fácil do déficit de atenção, né? E muitas vezes esse déficit de atenção ele é diagnosticado a partir de uma excessiva distração nas redes sociais. A pessoa passa metade do seu dia olhando a vida dos outros no Instagram, etc. Virou moda, tudo é TDAH agora. Pois é, tudo essa nomenclatura, né? Porém, isso já estava tratado com outros nomes, né? No caso desse transtorno de atenção, ou seja, quando eu não consigo dar atenção devida ao que eu estou fazendo aqui agora e não hierarquizo as minhas atenções, significa que eu estou num estado que Santo Tomás chama de quietas mentes, a cegueira da mente. Nossa mente foi feita para fazer coisas, para que façamos coisas, uma de cada vez, algumas até simultaneamente, mas não botando para dentro de si uma quantidade de informações de maneira anárquica. É óbvio que se eu não dou ordem àquilo que eu vejo, eu vou pensar de maneira fugidia. Então, na verdade, o déficit de atenção é um déficit, se formos olhar numa perspectiva metafísica, de amor. Eu não hierarquizei o amor, porque, como diz Santo Agostinho, quando eu amo algo, eu presto máxima atenção ao que eu amo. Então, o próprio tema do amor que está ausente do amor neste sentido mais profundo, porque nós viramos feixes de prazeres episódicos. O prazer é um bem. Santo Tomás jamais diria que o prazer sexual fosse um mal, por exemplo. Agora, é lícito o prazer sexual de um pedófilo que ataca uma criança? Eu devo atualizar esse prazer a todos os momentos da minha vida? Não. Então, embora haja, sim, problemas que são contemporâneos, porque não existiriam sem essa tecnologia toda. Nas suas formalidades gerais, eles estão resolvidos. Há um dos autores, que também está editado pela editora de CDB, que é um argentino, o professor Rodan Abud. Nós publicamos aqui no Brasil um livro dele, Toque e Escrupulosidade, em que ele faz um paralelo entre o transtorno obsessivo-compulsivo e o tema da escrupulosidade, os escrúpulos, o achar, o pensar que se está infringindo uma norma a qualquer momento e assumir, inclusive, culpas que não se tem. Que a culpa é importante, desde que ela seja objetiva. Sem escrúpulos, né? né? Quem não se perdoa, podendo perdoar, está num estado realmente de patologia. Então, a resposta deste autor de 700 anos atrás efetiva para problemas contemporâneos de tecnologia, porque ele resolveu as coisas num plano da formalidade, não apenas da materialidade. As dores e os vícios da alma continuam os mesmos, né? Continuam. Porque são humanos. Meios, né? Porque são humanos. Então, o homem de 2000 anos atrás sofreu, em algum grau, um homem de agora sofre da mesma forma, né? Então, por exemplo, o vício, tecnologia, pornografia, luxúria.
Luxúria. Instagram, curiosidade, que Santo Tomás tanto falava, que a curiosidade é um vício. O egoísmo. Curiositas é contrário à estudiosidade. O curioso não é um estudioso. O curioso quer saber de tudo. Diletante. Ele é um diletante, ele sabe mal muitas coisas e não sabe bem coisa nenhuma. Exato. Já estava resolvido. Sim. É. Então você percebe que o professor foi muito certeiro, né? Aqui é uma super estimulação de algo que talvez Santo Tomás não imaginou que aconteceria. Mas que ele falou, olha, se isso aqui ganhar um super excesso, vai dar errado, como é o caso da luxúria. Santo Tomás é um mestre da ordem. E a luxúria, não custa dizer, é um tema super atual. Super né? atual. O que é a luxúria? A luxúria é o luxo no prazer venéreo. Né? São os 50 milhões de tons de cinza. O prazer é um bem. O prazer é o efeito psicológico conseguinte à posse de um bem. Quando eu quero alguma coisa, seja no plano físico, seja no plano psicológico, e entro na posse desta coisa, me dá um prazer. Eu tenho aquilo que os medievais chamavam de letícia, alegria. Né? Alegria física, psicofísica, minha alma. Eu somatizo a alegria agora. Né? A minha vida é só a felicidade seria uma soma anárquica de prazeres momentâneos ou um estado? Estas psicologias, pelo menos a maioria das contemporâneas, não dá resposta efetiva a esta questão. A felicidade é uma posse habitual do bem querido. Não é eu estou feliz porque o meu time Fluminense Futebol Clube foi campeão da Libertadores da América. Eu fiquei alegre, é diferente. A alegria, entre a alegria e a tristeza, a diferença não é de grau, é de espécie. E quando a gente apresenta isso de maneira ordenada... Peraí, fala de novo. Entre a alegria e a felicidade... A diferença é de não espécie, é de grau, é de espécie. não é de grau. É de espécie. Né? Não é o daimonia. Não, porque a felicidade, ela não se dá sem a intervenção da inteligência. Isto nesta vida, eu preciso entender aquilo que me apraz, que me dá prazer, e quanto melhor eu entender, e se a coisa for boa e for retamente ordenada na realidade e na minha mente, eu tenho esse estado. E quem eu vou aderir conscientemente. Conscientemente. E quando eu estiver triste, eu não ficarei derrotado. Aí entra o tema da fortaleza. Ser forte é passar por males sem sucumbir à tristeza. Olha que lindo. Né? Eu posso ficar e devo ficar triste. Eu perdi uma mãe, perdi um pai, perdi meu sócio me traiu. Né? Eu fico triste. Mas o homem forte é aquele prudente, com um vetor de felicidade, ele vai enfrentar os revés sem se entregar, sem se desmilinguir. Não é à toa que hoje as sociedades viraram sociedades de geleia. E a pessoa de geleia é um tirano do dia a dia. Se ofende por qualquer coisa. E hoje tem o Estado para lhe dar todo um aparato de defesa. Eu me senti ofendido por isso, por aquilo outro. Processo. Uma baita moeda de troca. Então, olha só, estamos falando de uma coisa que é psicologia, mas é uma coisa universal. Não se chega a esse grau de destruição num estalar de dedos. O bem e o mal são um processo. Então, apresentar isso, eu tenho consciência plena, é trazer uma parcela de possibilidade de sanidade psíquica no seio da sociedade. Nós não vamos acordar amanhã do jeito que estamos hoje, todos platões, né? Porque no Brasil o sujeito é um beócio e se acha um boécio. É triste, né? O Brasil às vezes parece uma piada contada pelo próprio capeta. É impressionante. Mas é um processo. Na medida em que vamos resgatando coisas perenes, com todo o cabedal contemporâneo, esse resgate não é só peguei algo do passado e apresentei. Peguei, mas já com tudo que tem no presente para dizer a respeito da mesma coisa. É atualíssimo. Então, as pessoas estão melhorando. O Brasil, no Ocidente, isso é uma opinião, aqui acontece algo, a própria Brasil Paralelo é uma prova disso. Há um movimento um esforço das pessoas, inclusive muito jovens, por se compreenderem melhor e compreenderem melhor a realidade. A mudança política efetiva vai ser decorrente dessa melhora contemplativa. E a psicologia tem um papel, é um dos tijolinhos disso. E, professor, o senhor comentou, né, termos aqui como psicologia tomista ou psicoterapia tomista. Eu queria entender um pouco dessas diferenças, se é que tem diferenças também. E eu queria uma resposta tua, Rafael. A respeito também, porque quando a gente pensa em psicologia, o que vem? Vem Freud, sim, Jung, Lacan, Reich, vem essa galera, Skinner, né? Sim. E aí, tipo, onde é que essa psicologia tomista tá no meio disso? Se é que está, ou é uma coisa totalmente à parte? Eu acho que um ponto importantíssimo da gente começar falando aqui é que
aquele que se debruça a estudar a psicologia tomista, ele não pode ter um espírito de nada serve no presente. Uhum. Eu estou aqui para destruir tudo. O que a gente fez até agora, a gente está fazendo um comentário, uma análise do que a gente vê nos dias de hoje. Uhum. A gente não falou, pegue todos os livros de psicologia moderna e jogue fora. É importante dizer. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não aderem no sentido de estudar mesmo a psicologia tomista, Que é revolucionário. porque acha que é um movimento, não, tem que jogar tudo fora. Não, calma. A Magda Arnold, por exemplo, é um exemplo vivíssimo dessa dinâmica. É uma pessoa que se debruçou a estudar as emoções e foi lá em Santo Tomás. Então, o primeiro ponto é esse. Estudar a psicologia tomista eu costumo falar que é a base necessária para que a gente consiga julgar corretamente as psicologias contemporâneas. Por quê? Porque elas não tiveram uma base, na sua grande maioria, tão sólida de filosofia. Ou quando tiveram uma base sólida de filosofia ruim. Então ela tem uma dificuldade de definição. Você ficou encantado, eu sei como é isso, porque eu já fiquei muhas vezes quando ele fala sobre a felicidade, não é isso? É isso porque ele falou tão rápido. Eu fiquei imaginando, caramba, dava pra ver. Felicidade. Não é à É. toa Posso que voltar aqui só pra falar de felicidade? Pois é. Eu acho que a gente pode marcar um almoço daquele. Que dure entendeu? 8 horas. Entendeu? Não, só parênteses. Eu sei que um dos cursos do professor Sidney tem acho que 180 horas. Pô, tá muito. O curso A Suma Teológica em Vitrais Olha. tá quase 100 horas. Meu 100 horas, Deus. né? Então te marca esse almoço, de preferência num restaurante que não cai o teto. Por favor. E transmitindo pras pessoas. Isso, beleza. Mas voltando, Não, Rafa. então, Mas se cair o teto, pode abrir um espaço pro céu. mas olha só, quando ele traz essa definição, que tem todo o embasamento tomista, ao mesmo tempo a gente consegue pensar na psicologia moderna ou nos psicólogos modernos dentro do consultório, falando assim, o importante é o que te faz feliz. Isso Mas é ele não sabe nem o que é ser feliz. Exatamente. Então é um cego guiando outro cego. Uma psicóloga argentina tomista, Zelmira Seligman, ela tem uma frase assim que é simples, mas extremamente verdadeira. Um paciente, quando vai até o consultório, ele quer uma coisa. O quê? A verdade. Doutora, eu tô sofrendo, não sei o que fazer. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que está acontecendo no meu trabalho, no meu casamento, com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos. Ou seja, é um desejo de verdade. Mas esse profissional que aprendeu na faculdade, muitas vezes, a odiar a verdade, ou se não odeia, acha que ela é extremamente relativa, larga teu casamento. O importante é o que te faz feliz. Ou seja, não entendeu o que é felicidade, não entendeu o que é ordem, não entendeu o que é bem e está conduzindo pessoas. Olha Não como... cria vínculos estáveis na sua vida. São vínculos frágeis. Ou seja, essa pessoa vai, muitas vezes, seguir o que o profissional falou, afinal de contas o profissional é uma autoridade, e daqui a pouco ela vai ficar pior do que como ela entrou. E vai achar que a culpa é dela. Ainda por Porque cima. ela vai romper coisas que davam uma certa estabilidade. Uhum. Porque ela simplesmente foi rompendo. Então, quando a gente pensa em psicologia e psicoterapia, a gente pode falar que a psicoterapia é essa aplicabilidade dentro da ideia da terapia. Uhum. Por isso que o meu livro aqui está Psicoterapia Tomista, essa ideia de aplicabilidade. Por que é importante a gente falar de psicologia tomista e também de psicoterapia tomista? Porque quando a gente pensa em psicologia contemporânea, ela tem essa relação de psicoterapia, ou seja, de uma praticidade. Eu vou fazer uma terapia com alguém da Gestalt terapia. Eu estou fazendo com um junguiano, com um rogeriano. Ou seja, essas teorias elas têm uma pegada de praticidade, de aplicabilidade. A psicologia tomista também tem. E isso é muitas das vezes as dúvidas que surgem na cabeça das pessoas. Por quê? Essa psicologia é uma psicologia muito filosófica, como se isso fosse um problema. Esse é um outro assunto, que estudante de psicologia odeia filosofia, que já é um problema. Uai, achava que um era casado Mas, com o outro. então, essa é a verdade. Mas na faculdade passa-se muito pouco e as pessoas ainda falam, eu vivi 5 anos dentro da faculdade. Não, filosofia não é para mim. Mas toda psicologia tem uma base filosófica. Para você conhecer uma psicologia verdadeiramente, você tem que ter 2 coisas. A base filosófica dela e uma biografia desse autor. Sim. Nesse livrão aqui, tem. Né? Correntes de psicologia O contemporânea. Echevarria mostra... Obra-prima. Vamos falar dos livros Perfeitamente. daqui a pouco. Então, muitas vezes as pessoas não se debruçam com a psicologia tomista porque vão falar assim, ela não é muito prática e tal. Não, ela é prática. É óbvio que ela é prática. Porque ele olhou para o homem contemporâneo, né, contemporâneo a ele, e a gente conseguiu enxergar, através do olhar do próprio Santo Tomás, que, calma aí, isso aqui que ele olhou para aquele cara lá, de 1200 e alguma coisa, serve para o cara aqui de 2024. Porque o que a gente está falando aqui, a gente está traçando um diagnóstico do homem contemporâneo, que é sem esperança, infeliz, não sabe amar
Sim. Isso é uma tragédia. Um homem circunscrito pelo nada. Exatamente. Professor, o Rafa falou muito bem que a psicologia, quando bebe de alguma filosofia, bebe de uma filosofia ruim. Me veio um nome à cabeça. Freud. E eu quero saber se existe algum nível de contraposição entre as duas correntes. Um é melhor que a outra, ou não existe uma corrente melhor do que a outra. Como que é isso? Olha, nesta obra aqui, Correntes de Psicologia Contemporânea, que é, digamos assim, um retrato de como se desenvolveram as principais correntes hoje em voga, entre as quais está a psicanálise, que ainda está em voga, não tem uma voga tão grande, mas ainda está em voga. No capítulo sobre Freud, o professor Chavarria demonstra, porque ele aponta a bibliografia, onde Freud bebe de Nietzsche. Então, várias teses com roupagem médica de Freud são a reprodução, digamos assim, teórico-clínica de ideias de Nietzsche, que foi um nihilista, ou seja, um autor um filósofo do século da virada, do século XIX, na verdade, ele morreu em 1900, mas um autor para o qual não há amor possível, a vitória, a felicidade possível é só suplantar um adversário, está dito lá no livro do Anticristo, e outras coisas muito piores. Este ano, inclusive, vai sair o meu livro Zaratustra no Hospício, que será a maior crítica em língua portuguesa, com certeza, mas provavelmente em qualquer língua vernácula, feita a esta vaca sagrada que é Nietzsche. Uma vaca profana, tentando mostrar o quão equivocada está a contemporaneidade ao ter essa reverência por um autor cujas teses não se sustentam em sua própria estrutura. Mas Freud bebe de Nietzsche, Freud leu Aristóteles, Freud foi um gênio, isso diga-se de passagem, né, para não pensarmos que estamos numa conversa de botequim, estamos numa conversa paralela. Para ser honestamente intelectual. Claro. É preciso reconhecer méritos quando eles são efetivos. Toda a base filosófica foi o que suscitou a pergunta, né? É preciso que o psicólogo tenha uma base de filosofia, quase derramei o café. No caso de Freud, a leitura que ele faz de Aristóteles é superficial e a leitura de Nietzsche é recorrente em toda a sua trajetória, desde a juventude. Isso está no epistolário, está nas cartas, isso está documentado, não sou eu quem está dizendo. O livro só apresenta de maneira inequívoca. É aquele batonzinho no lugar indevido que mostra que algo errado foi feito. Então, ele bebe de uma fonte nihilista e, quando Freud vai falar sobre religião, ele já traz uma carga de preconceitos. Por exemplo, o livro Moisés e a Religião Monoteísta é uma piada do ponto de vista dos conceitos. Totem e Tabu são livros citados como se fossem coisas intocáveis. A desconstrução do cristianismo. Assim, exatamente. Né? Agora, né, porque o mal-estar da civilização é a moral cristã, sobretudo a católica da Viena da época de Freud. Então, preciso superar essa moral. A psicanálise se apresenta como uma superação da ordem moral. Ora, Nietzsche tem uma obra chamada Genealogia da Moral, que realmente é complicada do início ao fim. São asserções, ou seja, coisas que se dizem sem nenhuma demonstração, mas que virou, né, na boca de gente que acha que filosofia é a arte de fumar maconha no final da noite e exercitar a debilidade do próprio intelecto. Gente com esta visão tosca da filosofia que estudou certas psicologias e acabou por achar que o homem é algo que se identifica, na verdade, com um anti-homem. Então, Freud bebe de Nietzsche, bebe algo de Aristóteles, né? Freud começa, né, como médico, ele traz para a clínica lá várias práticas que até então não existiam, a própria hipnose, depois ele abandona a hipnose. Então há coisas interessantes na trajetória de Freud, mas estamos falando aqui de uma cordilheira de gigantes, na qual há um cume, que é um Everest, né? E quando nós colocamos estes autores lado a lado, realmente parece uma espécie de covardia. Que me perdoem os freudianos, eu tenho amigas, uma das minhas melhores amigas, uma grande cozinheira, né, estudante da École Notre de Paris, freudiana. Ela agora estudando comigo, está descobrindo, né, esta corrente está começando a passar por uma mudança, mas em momento algum eu
fiz um anátema, eu não pego o Santo Tomás de Aquino e jogo na cabeça dela como se fosse Até um porque bloco de mata a concreto. pessoa, né? Muito Esse grande nesse livro aqui livro. cai da mão, quebra todos os dedos do pé. Mas, de fato, é uma superioridade filosófica. Esta psicologia tomista tem base antropológica e base metafísica. Porque para saber o que é a alma, eu preciso antes saber o que é o ser. Se eu não dou resposta efetiva para o que é o ser, qualquer coisa que eu diga sobre a alma, que é um modo de ser, dentre tantos outros modos, vai ser mais ou menos superficial. Então, essa é uma grande vantagem da corrente tomista. Assim, é muito sólida a base metafísica e de antropologia filosófica. O que é o homem? O que ele busca? Qual é a sua estrutura? O que são emoções? O que são os sentidos? O que cada sentido busca? Como eles trabalham? O que é a imaginação tão importante? Como educá-los. Como educá-los? Etc. Eu posso dizer, Rafa, que nessa busca toda, porque ouvindo o professor Sidney falando, eu tenho a impressão de que é muito mais objetivo e muito mais perceptível pelos sentidos do que a psicologia moderna faz parecer, essa busca do ser humano. Eu posso dizer que existe um objetivo, claro, dentro da filosofia, que não deixa de ser uma filosofia também, tomista? Ela traz essa dinâmica que você está experimentando porque ela é clara. Ela não tem o objetivo de confundir o leitor. Ela tem o objetivo de clarear. Orientar o leitor. Não é uma abstração, não é... Então, é igual a gente falou da felicidade. O importante é você ser feliz. Pergunta pro teu, né, para quem faz terapia, pergunta pro teu psicólogo aí, o que é felicidade para ele, para ver o que ele vai te dizer. Provavelmente ele vai falar assim: "Não é para mim que importa, o que importa é para você que decide". Ferrou, né? Então eu viro o próprio Deus que vou criando conceito E se eu que tô perguntando, pô, é porque eu quero saber, como é que eu vou ter a E resposta? quando a gente fala felicidade é a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem, não é isso? Eu ouvi tantas vezes essa frase. Ou seja, há uma ordem no querer as coisas. E há uma ordem no fazer as coisas. Isso vai gerar uma certa felicidade possível aqui. Porque não é plena. Não é plena, não é perfeita. Sim. Isso é o céu, chama-se glória. Também não imagino que mas é realista. não seja linear também, né? A pessoa alcançou, nunca mais solta. Mas quando a gente pensa nessa espécie de psicologia que olha, importante é você ser feliz, sem entendimento de conceito do que seja essa felicidade, mas ela quer que você busque essa felicidade perfeita em coisas que não dão felicidade. Ou seja, o materialismo, o prazer, etc, etc. E aí, volta a tristeza, volta a desesperança. Porque eu consegui lá o carro dos sonhos, mas tô triste. O medo. Nós somos a sociedade do medo. É medo de morrer. As pessoas morrem de medo de morrer. Tivemos aí um evento recente no mundo. Um pavor, um pânico, mas assim, um pânico da morte orgânica. Essas pessoas, muitas delas, não pensavam ou não pensaram que pior do que a morte é perder-se em vida, é morrer em vida. E aí entra o tema da virtude, que é outro tema importantíssimo. O que é uma virtude? Aqui para a psicologia tomista. A virtude é um hábito. Um hábito. Mas que tipo de hábito? É um hábito por meio do qual eu ajo de acordo com a minha própria natureza. E qual é a minha natureza? É de ente dotado de inteligência e vontade. Então, a virtude é aquilo que nos faz melhorar porque vamos habitualmente agindo de acordo com aquilo que a natureza humana tem de mais excelente. Então, não podemos viver como se a verdade não existisse, não podemos viver como se o amor não existisse. Agora, é importante definir os conceitos. E isso também a psicologia de Santo Tomás faz. Os conceitos estão muito claros. O que é o bem? O que é o mal? A pergunta, Santo Agostinho já se perguntava. De malo, de onde vem o mal? Isso está respondido. As pessoas precisam saber. Está respondida de maneira bela. E uma vez conversando com o professor Sidney sobre o medo, é muito interessante a reflexão que ele fez, foi o seguinte: a gente está numa época que as pessoas têm medo de morrer, um medo terrível, mas é o momento onde as pessoas mais consomem a morte. Amam filmes de terror. Não é um problema assistir um filme de terror. Notícias mas querem, ficam o tempo inteiro como um horríveis. abutre ali. Então, ao mesmo tempo, ficam consumindo a morte o dia inteiro e tem um profundo medo de morrer. Se tem um acidente na estrada, todo mundo para ver, chama atenção. A morte foi espetacularizada. Contempla aquilo, né? Agora, vocês estão comentando, por exemplo, dessa questão da filosofia, né? Que o psicólogo ele precisa, né? Se inteirar também, ter a base filosófica. O psicólogo tomista, ele tem que ser um filósofo ou um teólogo? Ou não necessariamente? Posso começar? Pode começar. Não.
né? Não, mas ele tem que entender qual é o arcabouço de conceitos desta filosofia e desta teologia. Porque ele não vai fazer teologia de consultório. Ele não vai lá, né, até porque a pessoa está com uma premência, um problema mais urgente, mas ele, embora não vá fazer teologia de consultório, ele tem esses conceitos, inclusive teológicos, do que seja a felicidade, num padrão tão elevado que, na hora de tratar do ponto de vista humano, o resultado é excepcional. Então, nem todos, é óbvio que conforme a pessoa vai estudando, a verdade tem esse caráter atrativo. Quando nós vamos percebendo verdades a respeito de nós mesmos ou da vida, a tendência é que nós tenhamos uma adesão a essas verdades. Então, acaba que depois de um certo período, um estudioso da psicologia tomista, que é ao mesmo tempo filosófica e teológica, ele acabe se sentindo atraído, né? Eu quero a felicidade máxima, né? Eu tenho que ter este anseio, né? O desejo tão conceituado mamente por alguns psicólogos do século XX, o desejo é uma das 11 paixões da alma. Essa apetite natural do bem. Eu tenho que ter isso em mim, mas de uma maneira tal que realmente eu vá me resolvendo no dia a dia. Viver é muito difícil. Um dos dramas contemporâneos, meu caro, é que as pessoas compram autoajuda achando que vão ser felicíssimas aqui e agora. Essa felicidade perfeitíssima, ou seja, a posse atual, perene, irrevogável, irreversível do bem, não é deste mundo. Os 7 passos para você ser feliz agora, seguindo a lista. Uma engenharia, eu vou fazer a engenharia da felicidade. Não existe. Para isso não há fórmula. Até porque cada um tem um temperamento, cada um tem certas tendências do caráter. Uma coisa é o caráter, outra coisa é o temperamento, outra coisa é a pessoa, outra coisa é a personalidade. São coisas distintas, né? E quando eu vou compreendendo cada uma e aprendendo a colocá-la no seu devido lugar, a primeira coisa que acontece é para o próprio psicólogo. Ele vai se sentindo melhor. Esse é um ponto muito importante. Eu falo com os meus alunos exatamente sobre isso. Estudar psicologia tomista é, em algum grau, colocar um espelho diante de si para que aquele profissional faça um exame e busque melhorar. Durante a faculdade, a minha impressão lá dentro dos meus colegas era que a gente estudava uma teoria para aplicar no outro. A gente já estava tudo bem. Parecia que era isso. A gente Se eu sou psicólogo, logo eu sou... Estou eu aqui no auge do meu terceiro período. Né? Li aqui um pouquinho do Heidegger, já acho que posso aplicar isso às pessoas. E nunca tem, ou pouquíssimas vezes pelo menos, tem essa necessidade de uma melhora, que eu chamo de aperfeiçoamento pessoal. Poxa, se eu vou me debruçar na psicologia por favor, tomista... já se debruça. Vamos falar sobre os livros. O que temos aqui na mesa? Olha, aqui na mesa nós temos o livro do Rafael, que trata da psicoterapia tomista. Vou mostrar e aqui para a câmera, o aspecto prático desse corpo doutrinal. Ele próprio pode dizer daqui a pouco, né? Mas eu também tenho depoimento de pessoas que, como querem algo prático, vão vendo coisas assim e simplesmente entendem que melhoraram enormemente. Obra importante, outras virão aí, não é, Rafael? Temos aqui 3 livros que são da editora CDB do Rio, um do professor Martim Echevarria, de quem já falei, Correntes de Psicologia Contemporânea. Olha que o tijolo que é esse aqui. Isso, é um tijolo. É um tijolo. Isso fere... todos os dedos do pé se cair da mão. Uma obra capital, não é a principal do professor Echevarria, mas eu trouxe aqui, porque já que vamos falar para um público leigo também, olha, procurem saber quais são as fontes filosóficas das principais correntes da psicologia. Isso aqui há um fio condutor dessa história. Essa é que mostra, inclusive, aquela relação do Freud, Mostra. aquela E o coisa legal toda. de um Esse livro livro como aqui. esse é que a pessoa, o estudante, eu imagino, consegue fazer um sobrevoo, Isso. né? Onde eu estou nesse Ele tá num drone. aqui. E o professor um zoom out ali que ele consegue. E o professor trabalhar. Martim Echevarria, ele é um intelectual extremamente honesto. Então, se ele for falar algo, uma crítica a Freud, ele vai colocar a nota, onde está, o que ele falou, etc. Não são afirmações gratuitas. Não há gratuidade. É outro padrão, realmente, até de honestidade intelectual. Porque a gente vê muito bate-boca aí, né? É aquela Você ideia, não segue né? a minha corrente. Isso, eu não acredito em psicologia tomista, já leu não, né? Então, Não vi, não gosto. isso.
Temos aí a Magna Arnold, né? Esse é um clássico da Emoção e Personalidade, é o primeiro volume, o segundo que vai ser lançado agora. Ele trata do aspecto mais neurológico, neurociência está na moda, né? Da ressonância das emoções. Essa autora, ela trata da emoção como uma componente importante da personalidade. Uma pioneira no uma assunto. pioneira nesse assunto, e muita gente não sabe. Tomista de estrita observância. Talvez na altura em que ela escreveu, década de 60, dizer isso claramente fosse contraproducente, mas hoje nós podemos dizer com toda certeza que, inclusive, o quadro que ela apresenta das emoções é um quadro muito semelhante ao de Santo Tomás. Ela bebeu desta fonte. O outro autor que temos aí, Psicologia do Caráter, Rudolf Allers, foi, em algum momento de sua trajetória, ele chegou a estar do lado do Freud, digamos assim, depois se afastou. Ele é um estudioso de Santo Tomás de Aquino. Ele foi um mestre do Viktor Frankl. No Brasil, estuda-se muito logoterapia, e muitos não sabem quem foi o mestre do Viktor Frankl, né? Foi o Rudolf Allers. Já temos uns 4 livros dele editados. Psicologia, Formação do Caráter do Adolescente. Então, já estamos trazendo bibliografia para as pessoas interessadas. Os cursos são importantíssimos. A apresentação filosófica dos conceitos é importantíssima. Mas as pessoas precisam travar contato com os textos que são a base. Então, isso aqui vai gerar daqui a pouquíssimo tempo. Já está o Rafael aí, que tem uma iniciativa de pós-graduação, mas daqui a algum tempo vamos ter várias pessoas fazendo teses na área da psicologia graças a esta bibliografia. Então, é um serviço. E vocês estão trazendo para o Brasil os livros assim também, né? Sim, eu indico, né? Eu sou aquela... marginal por vocação, né? Que para fazer o que eu faço não podia ser oficial. Já me chamaram para fazer mestrado, doutorado fora do Brasil, né? Seja em faculdades, seja em seminários, o que eu preciso fazer não caberia se eu estivesse dentro do mainstream. Então, eu sei o que eu estou fazendo e sei aonde isto vai dar. E, de fato, não sou uma pessoa tão otimista quando eu olho para o quadro contemporâneo. Esse realismo não sai de mim. Sim. Mas quando eu vejo estas obras sendo publicadas, vendendo muito, né? E as pessoas procurando, bebendo com avidez dessa fonte, eu tenho um alento na alma. Uma procura excepcional, e coisas abstratas. Porque, olha só, acabou o tempo de acharmos que o leitor é um idiota de estrita observância. Vamos apostar no melhor que as pessoas têm a dar aqui no programa de vocês, na vida. Porque para melhorarmos socialmente é necessário que nós mesmos apostemos no melhor de nós e no melhor das pessoas. Isso aqui é um serviço, eu tenho esta consciência. E quando eu vejo o Rafael aqui, eu o vi quando ele estava quase desistindo da faculdade. Nós lá num boteco, no centro do Rio. Né? Antigamente. O nome do boteco? Antigamente. O nome do boteco era antigamente. Lugar onde tem rodas de samba. Gente! Mas foi numa segunda-feira ou terça. Nossa, mas eu achei muito providencial esse nome, de antigamente. Foi, né? E de antigamente para atualmente foi um salto. Maravilhoso. Até porque antigamente nunca foi tão atual, né? Exatamente. Eu acho que esses livros e a psicologia atomista, de modo geral, é sempre um convite. Eu sempre trato essa psicologia com as pessoas que não a conhecem como um convite. Um convite para conhecer. Não é nem ainda uma adesão. A gente vai fazer a adesão a partir do momento que a gente se aprofunda, que a gente vai conhecendo mais detalhadamente e tudo mais. E para o pessoal da psicologia, isso é fundamental. Não, estuda pra criticar. Lógico. Né? Estuda pra poder criticar. Porque as pessoas mal. às vezes pensam assim, não, vocês estão falando vocês estão colocando religiosidade dentro do consultório. Não, como assim? Eu não estou convertendo a fórceps ninguém. Quando a gente fala de emoções, olha, a Magna Arnold está aí falando de emoções, o Allers está aí. Virtudes. Né? Virtudes. Né? Temperamento, caráter. Aqui eu percebi que ele foi publicado pelo Instituto de Psicologia Atomista. Como é que funciona isso, esse instituto, assim? Eu sou o presidente do Instituto de Psicologia Atomista. Ele nasceu ali em 2022, se eu não me engano. É recente. E o propósito dele é essa divulgação da psicologia atomista. Olha que legal. Hoje nós temos, né, entramos no segundo semestre, nós temos uma pós-graduação em psicologia atomista. Reconhecida pelo MEC. Reconhecida pelo MEC. Que Olha, incrível, interessante. é uma alternativa, né? É oficial, também. né? Com
o Martim Etchevarria como professor, Padre Paulo Ricardo é professor. Gente, sério, eu não sabia disso, Seríssimo. não. O Padre Anderegg, que é o legal. mestre do Etchevarria, também dá aula lá dentro. Então, nós temos professores nacionais e internacionais, com uma pós-graduação de 18 meses, né, 360 E tem muitos aulas. alunos hoje? Temos a primeira turma está com quase 150 alunos. Que legal. E aí a gente tem essa experiência. Ó, veio uma nova leva aí, hein, Lara? Já tô pensando que tem que ter uma essa- certificação. Não, e essa experiência é muito interessante de ver, porque são profissionais com... Ah, Rafael, eu tenho 30 anos de clínica. Eu nunca vi isso. Nunca ouvi isso. E isso aqui respondeu toda a minha angústia desses 30 anos. Nossa. Faz sentido. Faz sentido. Esse é um né? É. Faz sentido. Faz sentido, porque é lógico, né, cara? Que é E é claro. engraçado como o nosso espírito revolto, inquieto, lábil, quando ele encontra um eixo, assim, ele reconhece, sabe? Descansa ele ali. sabe, ele descansa. Não dá pra desver o que Exatamente foi isso. visto, né? Exatamente. Que acho que é a sensação de ouvir a verdade. Sabe? Ouvir a verdade. Mesmo que ela seja dolorosa, você ouve a verdade e fala... Sabe? Nada Me como orientei. estar entre pessoas articuladas. Eu tenho que dar esse depoimento aqui. Que maravilha, ouvir a palavra lábio. Não, e a linguagem é importantíssima. Não é? Inclusive para a pessoa se compreender, né? Quando eu vejo isso, me dá um alento. Ah, que Me dá coisa um alento. É um exemplo, né? No meu livro, né, Introdução à Psicoterapia Tomista, eu coloco os 5 objetivos da psicoterapia tomista, dentro do consultório. O primeiro, eu chamo de psicorreeducação. E um dos pontos dentro desse primeiro objetivo é a boa definição de termos. Ou seja, não passa só do profissional. O meu paciente tem que conseguir chamar o azul de azul, por exemplo. Dar né? nome às coisas. Lógico, porque um nome errado, eu vou pensar errado, eu vou sentir errado e, em última instância, eu vou agir errado. As palavras não são entes descarnados, elas têm conceitos. Se faz necessário O dizer o conceito é a óbvio, alma né? da palavra, claro. A gente pode até perguntar para um paciente, o que é felicidade para você? Mas quando eu pergunto para ele, eu não estou falando que essa definição que ele vai me dar, tirada da cabeça, é a verdade. Aham. Mas é para eu entender, né? Não, mas qual o fruto disso aqui? Não, o fruto é isso aqui. Então, como é? Então, sua definição está errada. A gente precisa achar um caminho onde estejam as coisas mais adequadas à realidade. E o que é saúde mental para psicologia tomista? Olha, várias coisas. A primeira delas é o estado de virtude. O que é o estado de virtude? É quando a pessoa ela alcança um equilíbrio na sua visão de mundo e nas suas ações cotidianas, o equilíbrio mínimo. A virtude é um epicentro aritmético entre dois extremos. Por exemplo, a coragem é a virtude, a covardia é o vício. Né? Não, o outro... E no outro extremo está a temeridade. O covarde olha para o corajoso e acha que ele é temerário. Então, assim, o tema, a saúde mental passa pela aquisição de virtude. E há uma constelação de virtudes, a começar pelas chamadas 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Só que a prudência não é a cautela interesseira. A prudência é a reta razão no agir. Se entra alguém em casa para tentar estuprar o meu filho ou a minha mulher e eu não ajo rápido, eu estou sendo imprudente. Então, a prudência é, digamos assim, a cocheira, né, de todas as virtudes. Não é Ela tá passividade. ali. Sem a prudência não é possível ser justo, não é possível ser temperado. Sábio. Então, sábio. Então, a prudência é reitora das virtudes morais no âmbito cardeal. Depois temos a fortaleza. A fortaleza é essa capacidade de sofrer o mal sem ser derrotado pela tristeza e atacá-lo naquilo que é possível. Santo Tomás de Aquino diz: há 2 movimentos na fortaleza: atacar e suportar, sendo suportar o principal. Eu sei sofrer. A palavra paciente ela é um particípio presente de um verbo pati latino, né? Ou seja, o paciente é quem está no exercício atual do sofrimento. Então é uma virtude moral importantíssima. O forte é paciente por tabela. Então é preciso adquirir o mínimo de fortaleza. É preciso ser justo. A justiça de todas as virtudes cardeais é aquela que não se dá de uma pessoa para consigo mesmo, e sim para com os outros, ad alterum. Ninguém é justo pensando na justiça. Ele aprende a ser justo para aplicar a justiça. Então, a justiça é dar a cada um conforme o que é estritamente devido. E, por fim, a temperança, que na hierarquia das virtudes há uma hierarquia. Onde há verdade, há ordem. Onde há ordem, há hierarquia. Onde há hierarquia, há
uma inteligência ordenadora. A temperança é a moderação naquilo que é básico fisicamente em nós. O que é básico de maneira veemente? Sexo, comida e, Santo Tomás dizia, bebida. Hoje ele apresentaria o cardápio de drogas aí que estão no mercado. Ora, eu preciso moderar o meu afã por comer, senão viro guloso. A bebida, ele se referia ao vinho, né? Eu devo, porque realmente se eu procuro ficar em estado de ebriedade de maneira constante, eu não estou chegando às coisas bem, então devo evitar. A temperança dá esse freio. E a temperança se aprende de várias maneiras. Minha filha, tem hora para comer, né? Tem hora para fazer xixi, né? Você vai educando até o corpo. A temperança, embora seja a menos importante das 4, do ponto de vista da hierarquia, ela é a mais importante do ponto de vista que é a primeira a ser urgente. É mais urgente. Então, assim, uma sociedade de pessoas destemperadas é uma sociedade... Como é que essa sociedade vai gerar bons legisladores, por exemplo? A gente não vive essa sociedade hoje. Vivemos algo pior, né? Como diria o Belchior, um cantor da década de 70, a vida é muito pior. Mas o interessante das virtudes aí é que ela é muito mais do que puramente um ato. Porque ela nasce dentro. Porque se ela fosse só um ato externo, a gente iria adestrar pessoas. Só que a virtude é um ato livre de alguém. Eu vou ser justo livremente. Eu vou dar ao outro livremente. Né? Se alguém me obriga a fazer um ato de justiça, eu não vou ter a virtude da justiça. Eu posso estar fazendo um ato justo. Mas essa virtude, ela precisa desse amor mesmo que é interno. Só a virtude voluntária. Exatamente. Ela é fruto de uma adesão intelectual, mas existe um movimento da própria alma. Afetivo. Eu amo tanto essa possibilidade de ser bom, porque é isso que a virtude faz com as pessoas, que eu vou externalizar isso. E o professor Martim Ativaria fala que a virtude é algo que transforma em nós uma espécie de uma segunda personalidade, segunda natureza, perdão. Segunda natureza, Ou seja, a gente tem a nossa natureza, e aí ele coloca muito bem entre aspas, né? E essa virtude, ela colocaria uma elevação. Assim como o oposto da virtude faria uma segunda natureza também, que seria o vício. E a gente vai olhar para as pessoas hoje, ou seja, ou elas estão no caminho das virtudes, ou elas estão no caminho dos vícios. Tanto é que nas artes a virtude é sempre como uma espécie de cabresto, assim, né? Colocada num cavalo. Tá lá essa natureza nossa que é toda louca e aí você selvagem. Tá domando. Né? Selvagem. A virtude nos doma. E o vício nos faz escravos de nós mesmos. O vício é esse hábito contrário a essa natureza que é intelectiva e volitiva. E assim, há vícios que são, no plano físico, por exemplo, falamos aqui da luxúria, né? É um vício disseminado. E aqui nenhuma carga de juízo moral. O vício da masturbação para Santo Tomás. Ele é um vício, por quê? Ele retira, primeiro que não há o outro, efetivamente, mas ele retira o aspecto amoroso do plano sexual. Né? O prazer deixa de ser a culminância de um ato amoroso atual, habitual ou não, mas é a culminância do amor e passa a ser fruto apenas do desejo. O desejo é uma coisa importantíssima. Devemos desejar as coisas boas. Há em nós uma radical tendência a atualizarmos coisas boas para nós mesmos, mas quando nós entendemos que essa atualização ela não é ao modo irrefletido, porque senão eu viro vítima das minhas más escolhas. A escolha é um dos movimentos da vontade. A vontade não é só querer. A vontade tem 12 movimentos. Olha só que bonito. As pessoas pensam assim, não dá para explicar aqui, né, na nossa entrevista. Escolha, ato da vontade. Consentimento, ato da vontade interior, etc. A vontade é bela. É bela agora. Quando a pessoa entende a beleza da vontade, que ela é a instância inexpugnável da liberdade, aí ela tem uma espécie de espasmo de alegria. Mas aí tem que diferenciar, por exemplo, sei lá, vontade e desejo. E aí eu não sei se a psicologia moderna faz isso hoje. Faz? Faz mal. Faz mal. Faz mal. Porque uma coisa é o apetite. Nós dizemos por analogia, olha, eu tô com vontade de comer uma feijoada. Na verdade, o português de Portugal, eu sou casado com uma portuguesa, sei bem, opa, né? Ele diz, apetece-me comer uma feijoada, opa, né? Apetece-me comer isto, né? O apetite, nós temos uma
estrutura apetitiva que é natural, é sensitiva e, por fim, é intelectiva. E a vontade é o apetite intelectivo do bem. Eu quero porque a inteligência me informa que é bom. Então, eu quero me matar, mas até o suicida, quando se mata, naquele momento, a vontade bebeu da inteligência que dizia: viver nesse estado é pior. Então, eu quero por fim ao meu tormento. Nós estamos condenados a querer o bem até quando agimos mal. Então, isso... E aqui é puxar mesmo a sardinha para a nossa brasa. Não há neutralidade quando a verdade está em jogo. Esta psicologia traz as respostas. Haverá outras? Não conheço, neste nível. Mas apresentemos isso da melhor maneira possível, com benevolência, que é querer o bem. Entre a benevolência e a beneficência, há uma mudança. Benevolência, eu quero o bem. E a beneficência é fazer o bem. Não adianta também só querer, é preciso fazer. Agora, se eu estou desordenado, se eu sou um suco de emoções, de feixes, de paixões desgovernadas, eu podia chegar aqui, por exemplo, acender um charuto impróprio numa hora como esta, né? Estamos no estúdio, não será conveniente. Então, tudo tem hora. Sim. Tem modo. A realidade tem modo. Ou seja, se nós não obedecemos ao modo... No final das contas, a psicologia tomista é uma psicologia da virtude que aperfeiçoa o homem para usar da liberdade de modo ordenado. Esse é o grande objetivo dela. É aperfeiçoar, ordenar essa pessoa para que ela use todo o seu potencial. Para que ela seja, de fato, quem ela deve ser. Quando a gente fala em liberdade, a psicologia moderna e os psicólogos falam muito disso. O importante é você fazer o que você quiser. Mas, de novo, essa frase... Eu não sei nem o que eu quero. Exatamente. E se você não sabe o que você quer, você vai ser movido pelos apetites. De preferência, os mais baixos. Sensíveis. Em se tratando de suicídio, como o professor Sidney estava comentando, o que a psicologia tomista tem a dizer, né? Dado que também vem lá de São Tomás de Aquino, né? Um grande autor católico e tal. O que a gente pode depreender aí do suicídio nesses casos, né? Eu começo botando uma frase do professor Martin Etchevarria, que ele vai falar que o homem deseja ser feliz e não consegue não desejá-lo. Ou seja... O suicida, ele quer ser feliz. Ele quer se livrar de uma dor. Porém, dentro de uma desordem que a gente pode pensar em níveis psicopatológicos, etc., aí tem uma investigação particular de cada caso, obviamente, mas ele só vê aquela alternativa. Então é como se o horizonte de uma pessoa nesse estado estivesse muito obscuro. Estreito, né? Estreito. Vendo só aquilo ali. Por isso que o que não funciona, muita gente, vou chegar para esse cara, falar que ele é um egoísta, né? Falar que ele não está pensando nas pessoas, etc, etc, etc. Só que ele não está, esse horizonte, ele não precisa necessariamente de alguém jogando um tijolo nele nesse momento. Não resolve. Não resolve, né? A benevolência, onde a gente vai trazer essa prática do bem, não só querer o bem ao outro, é puxar esse cara, entender essa realidade e devolver dentro da perspectiva dele, da possibilidade dele, a esperança. É igual falar pra um depressivo, cara, se anima aí e tal. Bobeira. Não posso detalhar. Você tá assim, sua vida é boa. Sim, né? pô. Eu não posso detalhar tanto, mas eu tive uma paciente anos atrás, que ela chegou numa sessão comigo, né? Tem toda uma história muito engraçada, porque eu não ia atender, e aí ela me mandou uma mensagem falando que poderia desmarcar. Eu achei estranho, eu falei, não, vou atender. Foi no dia que eu descobri que meu sogro estava para falecer, enfim, então fui atender porque eu achei estranho. Ela olhou para mim, Rafael, boa noite, eu já decidi. Decidi o quê? Vou me matar. Eu falei, não, calma aí. Vamos fazer o seguinte. A nossa sessão é para que você me explique toda a argumentação por que você quer se matar. Então você tem 1 hora, no mínimo, aí para você... Pra me convencer. Pra me convencer. Eu quero ouvir, eu quero entender o que você está pensando. Exatamente. E aí, obviamente, a explicação dela passava muito por esses apetites sensíveis, baixos. Porque o cara que eu amo não quer ficar comigo, eu não consigo pensar na possibilidade de eu vê-lo com outra na rua. Era nesse nível. Eu falei, olha, primeiro que esse sofrimento é teu, ele é real, mas ele não é inédito. Na história da humanidade, pessoas sofrem por acharem que amam outras pessoas que não querem ficar com elas. Primeiro ponto. O poema do Drummond. João amava Pedro, amava Maria. amava Tereza. Que não amava ninguém, o pior é isso. E aí ela tava de boa. E aí ela foi indo em outros argumentos. O inferno não existe, tal. Começou a entrar num monte de coisa. E aí eu fui mostrando que, olha, isso que você está me falando, você está só tentando transformar um círculo em triângulo para justificar. Vamos fazer o seguinte, eu vou te passar um exercício.
Ela, qual? Você vem toda quarta-feira no meu consultório às 6 horas da noite, combinado assim? Ela, combinado. Então ela se afastou. O que ela precisava ali? Ela precisava de alguém que olhasse pra ela, sem aquele, meu Deus, que mulher egoísta, né? Mas precisasse que alguém acolhesse ela. Entendesse que ouvisse e que entendendo que sim, ela tem um sofrimento. Por mais desordenado que possa ser, ela está sentindo. E se ela foi te procurar, Rafael, é porque no final das contas, lá no âmago dela, ela falou, cara, isso não tá certo. Isso não tá certo. Não devo fazer, não convém fazer. Entendeu? Porque senão, ele não fica avisando quando vai fazer, entendeu? Então, ou seja, ela não falou diretamente, mas ali era um pedido de ajuda, de socorro. Era óbvio. Então, ela tá bem, enfim, né? Ela volta para um caminho onde ela começa a enxergar as coisas. E é muito engraçado, depois passou alguns anos do acontecimento, e aí eu tinha uma sessão, aí eu brincava com ela às vezes, falava, você lembra daquela época lá? Ela falava, Rafael, eu lembro, e eu não tenho até vergonha de lembrar que naquela época eu queria acabar com a minha vida. E hoje eu tô aqui, fazendo as minhas coisas, tendo outros sofrimentos, mas lembrando que eu fui forte para suportar aquilo ali, então isso aqui agora é menor do que aquilo. Então, olha como é que ela vai ganhando uma força para encarar a vida. Fortaleza, exatamente. E tá vinculado a um tema que é correlato ao do suicídio, que é o tema do desespero. Também resolvido aqui brilhantemente, porque primeiro tem que se entender o que é a esperança. Primeiro, a esperança natural. O que eu espero aparece para a minha inteligência como um bem. Ninguém espera o mal. Eu quero perder o meu emprego amanhã, quero que o meu casamento fracasse. Aquilo que se espera é mais ou menos árduo. Eu não espero pegar esta caneca bela aqui que vou levar para casa. Não, tem outra pro senhor. Tem uma específica pro senhor. Pessoal, Então, que tá à mão não se espera. Pois é, que bom. Gostei dessa notícia. Tá ali já. Não tem mais esperança. Né? Agora já virou uma realidade. Surgiu no meu horizonte um bem extraordinário. Então, o que se espera é um bem. Esse bem é mais ou menos árduo, porque o que está à mão não se espera, você vai lá e faz. Ele é futuro, ninguém espera o passado, nem o presente. Então, isso do ponto de vista humano, quando a pessoa entende que a busca dela pelo bem é inexorável, ou seja, ela vai buscar, ainda que ela não saiba nem o que é o bem, ainda que ela esteja na torcida do Flamengo, entorpecida, com confusões, mas ela busca o bem. Ora, quando ela entende isso e que é preciso botar certa ordem entre o que se quer e o que se pode, o salto para a saúde mental é extraordinário. Olha, há 2 autores da antiguidade, um é Cícero, outro é Sêneca, e um deles tem um livro, De Officis, que é Cícero, que é dos deveres, em que ele diz o seguinte: havia uma frase famosa na antiguidade: homem, do poeta Píndaro, torna-te o que tu és. Era um chamado. Mas como é que eu vou me tornar o que eu já sou? Ora, Cícero responde a seu modo: o homem só é o que verdadeiramente é quando é o que deve ser. Que lindo. Quando eu não sou o que eu devo ser, eu não me conheço bem. E Sêneca, por sua vez, tem um De Beneficis, que é sobre os benefícios, que é quase um livro sobre a gratidão. A gratidão não é essa coisa atual de gratiluz. Gratitudo. A coisa, gratitudo. Graças a Deus, estou quase perto dos 60 anos. Mas a gratidão, ela é uma efusão de amor. É o reconhecimento por quem recebeu um benefício de que aquilo é um bem que foi decisivo para a sua vida. Os ingratos, a eles está destinado o desespero nesta vida, a agonia e, se pensarmos teologicamente, aquilo que é a perda total da possibilidade de bem, que em termos teológicos se chama inferno, que é a infelicidade irreversível. Então, ninguém se mata se não estiver desesperado. E, às vezes, cabe ao terapeuta dar uma gotinha. Nós precisamos de 5 minutos de esperança a cada dia para respirar. Eu preciso esperar fazer coisas boas para mim mesmo, fisicamente. Vou malhar, vou me alimentar, vou fazer uma dieta. Projetivamente, a vida humana é projetiva. O que eu vou fazer na minha vida profissional, etc. Como é que está o meu casamento? Agora, se eu começo a
Não esperar retamente, meu vetor é perder o sentido da vida, cair no desespero e, se calhar, me matar. Houve um filme recente que saiu aí sobre a Sociedade da Neve, que é um acidente que houve lá em 1972, lá no Chile. O pessoal teve que acabar comendo corpo. Antropofagia, comeram corpos dos que haviam morrido. Mas há um interessante depoimento de um dos sobreviventes, que é o seguinte: olha, se nós soubéssemos no primeiro dia que ficaríamos 71 dias seguidos nesse estado desumano e impossível, nós teríamos todos morridos. Nós só sobrevivemos porque esperávamos a cada dia sobreviver. Então, o homem é um animal de esperanças. Mas as esperanças, elas também comportam uma certa ordem. Quando nós esperamos onde não podemos ou devemos esperar, isto vai acabar mal. Como dizia o grande humorista brasileiro Aparício Torelli, o Barão de Tararé, de onde menos se espera, daí é que não sai coisa nenhuma. Isso é sabedoria prática. É uma verdade prática. Esperemos onde devemos esperar. Então, esta psicologia dá resposta efetiva. Tanto é assim, o Rafael tem ele. Eu não sou psicólogo ex officio e nem serei. Mas ele certamente deve ter depoimentos parecidos com esse que ele deu ainda há pouco, de pessoas que, estava querendo me matar, hoje estou vivendo bem. E olha que interessante, né? Quando ele traz os elementos dessa esperança, né? Um bem árduo, futuro, e você esqueceu de mencionar o último, que é o possível. Possível. Né? É porque ninguém espera, se você espera o impossível. Aí vai ser infeliz, inclusive. E olha como esses 4 elementos da esperança, eles são completamente terapêuticos. Vamos fazer uma sessão de terapia sobre a esperança. O bem que você... O que você está esperando é realmente um bem? Ele é árduo? Ele é futuro? Ele é possível? Então a gente vai trabalhar para que a gente consiga isso. E se está esperando com muito ardor, com pouco, tem isso também. A intensidade é muito importante. Quantas vezes as emoções se desgovernam porque as intensidades estão fora do que é devido. Eu não posso... Eu sempre gostei de futebol, sempre fui frequentador de estádio de futebol. E o futebol é o lugar das paixões, né? Mas quantas vezes vemos aí as pessoas que botam no seu clube de futebol todo... A felicidade, né? É óbvio que isso é uma patologia. É uma patologia. Então... Pô, se eu fosse essa pessoa, eu sou botafoguense. Não, mas aí você sabe lidar com o sofrimento. Pô, já procurando. Não, então você é virtuoso, né? Você tem Fortaleza aqui, se ele sobreviveu no passado, ele sobrevive a qualquer coisa. Ô, Rafa, a pessoa para estudar... Não sei nem como que eu faço a pergunta. Para ela atender segundo os moldes tomistas, ela precisa ser psicóloga. Sim. Ela precisa ter formado em psicologia. Hoje nós temos uma leva de pessoas que são terapeutas. Ou seja, elas não têm formação em psicologia. Mas o ideal... É porque ela não é uma psicanálise, né? Não. O ideal é que tenhamos pessoas formadas formalmente. Até para... Não sei se é a palavra certa, mas até para trazer uma certa seriedade e um certo diálogo mesmo acadêmico. A gente não está fugindo da academia. Pelo contrário, a gente tem uma pós-graduação com aprovação do MEC. Ou seja, eu quero mais é que as pessoas conheçam mesmo a psicologia tomista, que tenham essa abertura intelectual. Então, eles precisam achar lugares que... Eu aconselho, assim, eu acho que estudar sozinho não é uma coisa que nem Santo Tomás fez, né? Então, claro, depois de uma certa época, mas ele tinha um mestre dele, né? Santo Alberto Magno, mas eles têm que procurar um bom lugar para isso e, obviamente, com calma. Uma coisa que muitos psicólogos aprenderam na faculdade a não ter, né? Calma em relação ao conhecimento. Acham que um bloco de tijolo desse aqui vai entrar na cabeça na primeira sentada e, como todo conteúdo de psicologia que tem base filosófica, precisa ser meditado. Digerido. E falando nessa galera moderna... Só ainda, mini parênteses. Para fazer a pós-graduação de vocês, tem que ter psicologia? Não necessariamente. Não necessariamente, pode fazer. Tem que ter uma formação superior. Ah, tá. Mas uma coisa importante, né? A pós não dá o direito dessa pessoa que não é formada em psicologia em atender. Sim, Porque a gente tem aluno, por exemplo, nutricionista. Eu tenho aluno nutricionista. Não, eu tô pensando assim, deve ser... muito bom para saber. Isso que eu ia falar. Exatamente. Conhecimento, né? Porque fala sobre o ser humano. Exato. A gente teve uma aula de antropologia que as pessoas ficaram encantadas. As pessoas choram assistindo a aula. Assim, os alunos. Não sei o que acontece, é uma experiência mesmo. Por quê? Porque é uma aula de antropologia que eles nunca tiveram na vida. Sim. Inclusive nas aulas até de medicina, de nutrição, de tudo. Tem um médico lá dentro, lógico. Porque eles querem olhar para o ser humano de uma forma mais integral. Eles querem ver o que o homem é
e o que o homem deve ser e como eles podem ajudar nisso. Você ia complementar? Não, só ia dizer que encontrar-se consigo mesmo é sempre uma catarse. Eu queria aproveitar e até nos encaminhando para o nosso final aqui dessa grande conversa que estamos tendo, né, Lara? Eu queria saber você falou a gente começou esse papo falando das universidades, né, da faculdade, e eu gostaria de terminar esse papo também, cara, do mundo atual, assim, dessa psicologia atual, das bibliografias que são apresentadas dentro da faculdade, desses psicólogos que estão sendo formados. O que vocês esperam, né? O que vocês estão achando desses profissionais que saem do mercado de trabalho, assim? Eu tenho até uma experiência dentro de casa, né? O meu irmão, ele se formou em psicologia na UFRJ. E, cara, eu fui na faculdade, eu fui na formatura dele. E, cara, eu chegava lá, o meu irmão era a única pessoa que não tinha um cabelo colorido, né? Que visivelmente se identificava com o gênero do qual nasceu. E que, olhava para as pessoas, para aqueles psicólogos acabando de se formar ali. Quem foi ministrar uma palestra na formatura dele foi o pai da Marielle Franco, assim, é nesse nível, entendeu? E eu fui olhando para aquelas questões, fui vendo isso e eu fico... eu fiz terapia muitos anos da minha vida, eu recomendo para todo mundo, mudou a minha vida, salvou a minha vida em muitos aspectos, eu acho incrível. E eu fico olhando para certas situações atuais, eu falo, cara, eu não confiaria a minha vida na mão desse cara, porque o cara não sabe nem quem ele é. Parece que os jovens hoje em dia, os caras estão uma confusão mental, tipo, ele precisa se descobrir, então ele vai fazer psicologia porque ele quer entender quem ele é, que nem ele sabe, ele não sabe se é ele, Dili, ele, ela. Ou seja, o dinheiro da faculdade, ele já poderia pagar a terapia durante 5 anos. Aí depois ele poderia fazer. O que vocês estão achando? E vocês veem alguma... Eu sei que você é muito realista, professor, entendeu? Mas você vê alguma possível mudança nesse cenário, seja, sei lá, a médio prazo? Acabamos de falar de esperança. Eu tenho esperança em que esse bem árduo vá, daqui a algum tempo, se tornar possível. Ainda não é possível. Uma sociedade não acorda Dilma Rousseff, dorme Dilma Rousseff e acorda Aristóteles no dia seguinte. Né? Não, coitada da nossa ex-presidente, mas assim, o fato é que ela não se notabiliza por ser uma gênia da raça. É um fato efetivo. Então, tudo é um processo mais ou menos vagaroso. O quadro atual é dramático. A educação foi destruída sistematicamente ao longo de 40 anos, em todos os seus meandros. Tudo que nós possamos imaginar, língua portuguesa. Pergunte a um aluno de uma faculdade de letras o que é um adjunto adnominal, pode ser que ele role pelo chão convulso. Não sabe, aluno de letras. Então, houve uma destruição. Porém, graças a iniciativas marginais, no bom sentido do termo, que estão trazendo ventos de fora para dentro da academia, temos um horizonte de possibilidades. Mas a destruição, ela não é só do terceiro grau, não é só da formação superior. Ela é desde a educação básica. Então, isso talvez demore, mas a mensagem que fica nunca será de desista, de desespero, porque nós temos o dever moral. A esperança, além de ser uma paixão da alma, além de ser uma virtude teologal, só que enquanto virtude teologal ela tem outros aspectos, mas ela também é um dever. Devemos esperar o melhor e fazer o melhor para que essa esperança seja razoável. Então, estes livros, os cursos, iniciativas como a do Brasil Paralelo, são muitos elementos distintos concorrendo para um bem maior. Isso vai ter, já está tendo, mas vai ter uma consequência positiva. É impossível não ter. Quando as pessoas começam a ter contato com coisas boas, mesmo jovens, elas se sentem compelidas a melhorarem. Então, fica aqui, acho que a minha palavra final, assim, de esperança, mesmo sem muito otimismo. É óbvio que quem fala aqui é um estudioso da filosofia escolástica e um católico. Eu creio em Deus, né? Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, eu espero o bem maior, sempre. Desespero, para mim, nunca foi uma opção. Mas, olhando para esse conteúdo e vendo o bem que ele já está fazendo, pode-se deduzir que dentro, talvez, de uma década, nós estaremos já num patamar em que poderemos dizer, agora vamos ver para que outros caminhos poderemos ir. Excelente. Eu tenho esse olhar realista também.
E também tenho essa esperança, porque eu recebo muitas mensagens de alunos que, Rafael, eu quero desistir. Aí eu, olha, não desisto, porque eu também pensei em desistir e não desisti. E que vocês têm que usar a faculdade como uma forma de fortalecer, né, a pessoa de vocês. Porque pode ser que o conteúdo seja ideológico, 99% pintem o cabelo de cores angelicais, vamos dizer assim, né? Mas você tem que continuar. É importante que eles tenham essa força, né? Então, eu acho que, vamos dizer assim, dentro dos mais ou menos 30 mil psicólogos que se formam por ano, a gente deve ter uns 1000 aí que querem conhecer uma boa psicologia, que se debruçam aí com uma vontade. E a gente precisa de pessoas dispostas a querer conhecer. Aqueles que estão fechados, estão fechados. Uma porta que está trancada, não é bom que eu arrombe só em casos muito extremos, né? Então, nessas pessoas fechadas, tomara que um dia elas sejam menos fechadas, para que ela dê uma abertura a conhecer. Coisas que ela fez dentro da faculdade. Abriu para conhecer tudo que era apresentado dentro da faculdade, né? Todo mundo tem que fazer isso. Eu não gosto do Freud. Mas eu li o Freud. Eu não gosto do Sartre. Mas eu tive que ler o Sartre. Eu não gosto da psicologia atomista. Mas você já leu? Não. Então, Que resistência é essa? que resistência é essa? Tem que ser trabalhando em terapia, inclusive, né? Se tiver uma resistência dessa, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, acho que há pessoas dispostas a conhecer. Não é um clubinho, não é Uma seita. Não é uma seita, não é um pessoal que se acha melhor do que os outros, não. São pessoas que estudaram, perceberam que na própria vida, e não é só na própria vida no sentido clínico, nossa, como a minha clínica melhorou. Não, é como a minha vida melhorou. Porque nós somos um só, pô. Não, e francamente, um psicólogo muito bom com uma vida desordenada Tem alguma coisa errada. tem alguma coisa errada. A psicóloga atomista Mercedes Palé, né, uma espanhola que mora na Suíça hoje, ela fala que, né, um psicólogo tem que ser mais são do que um paciente. Mais Isso é maduro, mais básico. são. Não, mas Isso é óbvio. Mas isso se perdeu nos dias de hoje, onde não existe verdade, onde tudo é muito relativo, né? Enfim. Mas o que eu espero é essa abertura inicial, que pode até, entre aspas, ser uma certa curiosidade no primeiro momento. Deixa eu saber um pouco mais o que é isso. Porque hoje, graças a Deus, na minha época... Lá Test na época drive. tipo test drive, mais ou menos. Na minha época, professor Cid, não tinha nada em português. Você Nada. chegou, era tudo mato, hein, professor? Era tudo mato. Imagina a minha solidão moral. Você não precisa ser tomista, você pode só conhecer, cara, de isso. Né? Conhecer. Pra ser Abrir a psicólogo. possibilidade, Lógico. né, É por de aí. ler uma filosofia ali diferente. Eu fiquei curiosa pra saber uma coisa. É uma mini coisa, não vou me delongar, Claro. não. O Rafa conheceu a psicologia atomista por meio do professor Sidney. E o senhor, no meio desse matagal todo aí? Olha, a minha vida é um compêndio de coisas inverossímeis. Eu só acredito na minha vida porque eu a tenho vivido muito. Senão eu não acreditaria. Espero que continue. Isso dá conversa Né? para 30 charutas e 2 garrafas de vinho. Porque Santo Tomás chega na minha vida, eu já tinha mais ou menos 27 anos, ou seja, eu estudo Santo Tomás há quase 30. E realmente foi uma descoberta solitária. Hoje eu olho para esse passado e vejo que deve ter ocorrido algum pequeno milagre, porque em geral se tem um mestre. Eu fui travando contato a começar diretamente pela Suma Teológica, a questão da primeira parte da Suma Teológica, tive uma identificação imediata. Eu já tinha uma formação pessoal de literatura, sempre amei literatura, sempre gostei de ler filosofia desde quando eu retardatariamente comecei a minha vida intelectual. Isso fica aí para os jovens que nos veem, né? Que hoje todos são chamados a resolver suas vidas com 20 anos. Né? Eu até 25 anos, eu realmente, né, só ia para o Maracanã, praticamente. Então, Torcer foi pro uma Flusão. descoberta... Pois é, eu também sou forte. Foi uma descoberta solitária e, com o tempo... Eu praticamente me afastei do mundo, fiquei assim uns 7, 8 anos. Eu mudei de vida, eu era um boêmio que ia para todas as rodas de samba do Rio. Nunca li tanto como naqueles primeiros 10 anos de leitura de Santo Tomás. E aí uma coisa vai levando a outra, porque quem é honesto, minimamente honesto intelectualmente, quando começa a travar contato com uma coisa boa e vê lá uma indicação bibliográfica, começa a procurar também essa bibliografia de apoio, que é a escola tomista. E aí eu fui entrando num mundo. E hoje, quase 30 anos depois, me sinto, não digo que um aprendiz, que seria
uma bobagem dizer isso, porém, como ainda há coisas a refletir e aprimorar. Então, foi um primeiro momento muito solitário, mas foi assim. Contar outra história seria mentiroso. Maravilhoso. Antes da gente se despedir, claro, como as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Olha, eu tenho uma plataforma de cursos que é Contra Impugnantes. Esse nome é um nome latino, né? Parece chique, né? Porque era um blog. É um livro de Santo Tomás. Contra Impugnantes Dei Cultum et Religionem. Contra os impugnadores do culto de Deus e da religião. É uma obra apologética em que vemos um Santo Tomás fervoroso, com a linguagem que não é habitual, uma obra apaixonante, é um calhamaço. Eu dei o título primeiro do blog, depois do site, porque de alguma maneira esse trabalho durante muitos anos foi um trabalho na contracorrente. Você tem que ter uma fortaleza. E quando você vai dizer algo que não é o consenso, cabe a você demonstrar que está certo e da melhor maneira possível. Então, o site tem cursos de teologia, de direito, de história do Brasil, porque Santo Tomás é um mundo. É um mundo. E por ali eu vou divulgando também meu trabalho. O meu livrinho, Cosmogonia da Desordem, vai para a 3ª edição em 6 anos. Vai sair agora pela Vide Editorial. A terceira. Não trouxe um livro eu não trouxe, eu trouxe porque a edição anterior, a outra já vai sair. Eu achei que ia ser. Vai ter que voltar, eu também sou um diplomata. Não faria isso com a Vide. Vão editar. É um calhamaço. O subtítulo é Exegese do Declínio do Ocidente. E vai sair o próximo teu também. E os outros. Você comentou, né? Vão vir por aí, porque eu botei na minha cabeça que agora que as coisas já começam a caminhar, chegou o momento de eu me dedicar mais à escrita. Isso requer tempo. Tem muita coisa mais ou menos pronta, mas tem que ser retocada. E as aulas. Então, assim, na internet eu tenho uma plataforma de cursos. Tem lá no meu Instagram, eu vou botando os aforismos, e que são máximas, ditados, provérbios. Qual que é o seu Instagram, literatura. professor? Olha, procurem por Sidney Silveira. Eu mesmo, o nome eu não sei. Eu sou um péssimo divulgador de Mas vai mim aparecer mesmo, na tela pra galera aí. E essa literatura de sabedoria prática é importante. Os provérbios são importantíssimos, porque eles encerram em si uma sabedoria multissecular. Então, é nesses espaços. E comentários de Facebook, só o que tem de coisa ali, que eu já estou aproveitando para nota de rodapé, é um conteúdo assim que... Incrível. Não à toa que te chamou, né, Rafa? Exatamente. E O como é blog que ele falou foi o blog que eu Aí. encontrei, exatamente. E como as pessoas te acham? Então, eu tenho o meu Instagram, que é psi.rafaeldeabreu. E ali eu tenho live toda terça-feira, eu falo sobre psicologia tomista lá. E temos a página do Instituto, que é o Instituto de Psicologia Tomista. Que aí é um conteúdo voltado, onde vai falar mais da pós e tudo mais. Esse ano tem lançamento de outro livro, porque esse livro é do ano passado, né? Esse ano saiu Práticas em Psicoterapia Tomista. Ano passado tivemos o primeiro Congresso Internacional de Psicologia Tomista aqui no Brasil, onde trouxemos o Etivaria, o Andereggen, tivemos a abertura de um tal de Álvaro Siviero, não sei se vocês conhecem, né? Que legal. E esse Por acaso um pianista. Mediano, né? Toca bem. E esse ano nós vamos ter o segundo congresso, né? Serão 2 dias, dia 1º e dia 2 de junho. Acho que ainda tem ingressos à venda. E teremos 12 palestrantes. Ou seja, no ano passado foi um dia só e agora teremos 12. Professor Sidney, Etivaria, Andereggen, Padre Paulo, enfim, serão todos presencialmente lá no congresso, dia. Estão convidados, hein? Por favor. Procure o Instituto de Psicologia Tomista ou enlouqueça rápido. Copywriter. E falando aqui em Instagram, eu queria lembrar pro pessoal de casa, porque eu não sei se você sabe, Lara, nós abrimos um Instagram dos programas da Brasil Paralelo. Que maravilha. Gente, Entendeu? E eu verdade. quero aproveitar, chamar todo mundo que tá assistindo esse Conversa Paralela para seguir @programasbp. Altos cortes, O nossa. novo Instagram de programas da BP. Então vai ter corte aqui do Conversa Paralela, vai ter corte dos outros programas que não são tão legais quanto Conversa Paralela, mas teremos corte também. Tem lá seus méritos. Questão de cotas, né? Entendeu? Mas corte do Conversa Paralela, para vocês poderem divulgar aí à vontade. Teremos novidades, tem bastidores também dos programas, bastidores comigo, com a Lara, com os outros apresentadores também, né? Promoções, coisas
várias coisas vão surgindo lá. Então já segue Programas BP aí no Instagram, tá bom? E a Maravilha. gente se despede, né, desse Nossa, excelente papo, né, Lara? Excelente papo. Muito, muito impactada. Obrigada. Que bom. Que alegria recebê-los aqui. Espero que vocês voltem em outras Alegria oportunidades. nossa. Um abraço a todos que nos veem. Muito boa noite, Lara. Boa noite, meu querido. Um beijo e boa noite pra você.